Estamos, como sempre, direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença hoje é o empresário e escritor Plínio Mioranza, ele que nos traz aqui Marco Bortolai, O Andarilho, uma edição na Maneco, e que, ao mesmo tempo que eu já lhe saúdo, peço já que o senhor comece a contar para quem nos acompanha o porquê desse personagem Andarilho, que no decorrer do nosso bate-papo as pessoas vão ver que não é um simples homem que só fica andando por aí. Ele tem toda uma harmonização com o nosso contexto aqui da colônia italiana, da vida na Serra Gaúcha. Não, de fato, o Andarilho, ele nasceu com a história das pessoas. Porque quando a gente era pequeno, a mãe dizia assim, olha, se você não obedecer, vem o velho do saco e te leva. Então essa história do velho do saco era ele. E aquilo na memória das pessoas e todo mundo. Eu falei com gente de vários países do mundo, todos eles conhecem o velho do saco. No decorrer da história, o senhor deixa claro que esse nome Bortolai ele é familiar no contexto colonial. E o que o senhor fez foi se apropriar desse termo e da própria ideia do velho do saco, que ela não é específica só de colônia. Na cidade a gente ouve muito isso. Não, as crianças... O italiano, a língua italiana tem um modus vivendi, um modus operandi de se comunicar interessante. Esse Bortolai, ele trouxe do país de origem, da Itália. Os filhos de Bortolo eram os Bortolai. Os filhos do Pedro eram os Pieretto. Os filhos do Tito eram os Titon. E assim por diante. Os filhos que trabalhavam com sal eram os Marim. E assim vai. É um apelido, é um sobrenome. Porque nós temos que considerar que os sobrenomes apareceram bem depois. Se firmaram no Concílio de Trento propriamente porque a igreja entrou firme e dizia um sobrenome ao nome. Era Pedro, filho de. Então aí apareceram sobrenomes com nomes da profissão, do lugar de origem, etc. E o Bortolai, ele trouxe o apelido de lá. A família dele não é Bortolai. A família dele é Pivotto. Se nós fôssemos traduzir Bortolai, significaria mais ou menos o que adaptado ao português? Filho do Bortolo. Só isso, basicamente. Só isso. O filho do Bortolo era okay. Os filhos de Bortolo são os Bortolai. Eu achei que tivesse uma tradução literal. Não. A origem é essa mesmo. Então, o italiano tem muito disso. O meu bisavô veio com um apelido também, Sec, do lugar de origem dele, que era Mioranza, mas ele tinha o apelido de Sec, e assim vários apelidos. E o Bortolai era o apelido dele, mas ele é Marco Pivotto, o nome dele original. O senhor traça, para que as pessoas que forem acompanhar a história, a gente não sair tanto da narrativa da obra, o senhor se baseia em relatos de várias pessoas, mas principalmente também de um menino de 12 anos. Aquele velho cenário, assim, em que o pai conta para o filho e sucessivamente vai passando de uma geração a outra, aquele senhor que andava por aqui e tal. E até na própria cidade, no meio urbano, as crianças são, de uma forma engraçada, jocosa, assim, ameaçadas. Ou se você não cumprir com tal tarefa, ou se você sair à rua sozinho, não respeitar os velhos, o homem do saco vem e te leva. E a gente, naquele mundo infantil, naquele imaginário infantil, olha para a rua e enxerga um senhor e idealiza, né? Aquele homem do saco, então tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Nós temos sobre a área desses andarilhos, uma americana também que escreveu sobre um andarilho, uma coisa muito interessante. Mas o mundo infantil, o adulto dá uma tirada, ele cria o mundo dele. E o velho do saco, ele permeou todas as crianças da época e eu acho que está indo. Acho que até hoje deve... Até hoje está andando. Deve existir. Eu falei com um libanês, que ele levou o livro, ele disse, o velho do saco tem no Líbano. Um americano que levou o livro disse, não, o velho do saco tem nos Estados Unidos também. Então não é
vou dizer, só local. Não, eu acho que ele é meio universal. Mas o mundo infantil, ele cria, e esse menino que anda, que justamente vê o velho do saco, ele demorou 7 anos para escrever esse livro aí. Foi perguntando para o vizinho, você conheceu fulano tal? Conheci. O que ele fazia? Então, o relato, demorei 7 anos para escrever isso, para colher todas as informações no interior de Nova Pado, de Nova Veneza, de Flores da Cunha, de Caxias do Sul e também do exterior. Ele era um cosmopolita, era um cosmopolita, o menino. E a ideia do Bortolai há um ciclo na vida dele também, né? De um sujeito que prospera, em determinado momento há uma dificuldade bancária por uma crise financeira, ele perde grande parte do seu patrimônio e aí entra na gênese do personagem que o senhor considera muito, que é o existencialismo. Então ele passa simplesmente a se reduzir um andarilho, mas não naquele tom decepcionado, triste de uma pessoa que fracassou na vida, muito pelo contrário. Surge uma nova oportunidade em que ele vai simplesmente se abrir ao mundo e vivenciar cada dia sem necessidade de maiores planejamentos, né? Não, ele curtiu até 1931. Em 1931, ele estava em plena atividade. A prova está que ele andou no interior de Santa Catarina, andou adquirindo áreas de terra para a família. Ele se orgulhava disso. Dizia, não, eu dei uma colônia para cada filho. Ele contava isso, ele passava adiante, não retia para si. Ele não tinha limites da língua nesse mundo dele. Mas ele definiu a vida dele em 32, quando o banco lhe recolheu todo o dinheiro dele pela falência do Banco Pelotense. Ele perdeu tudo. Mas não perdeu tudo. Ele sempre dizia, perdi o dinheiro, mas não perdi as colônias. E meus filhos têm uma colônia cada um. E assim ele andava. Mas ele criou um modo vivendi dele na estrada e palmilhou a estrada até o fim da vida dele. E diga-se de passagem, eu não sei se o senhor escolheu esse ano a propósito, mas do ponto de vista histórico, 1932, nós estamos aí há 3 anos após a famosa grande quebra da Bolsa Americana, né, o chamado crack de 29, em que a Bolsa Americana quebrou como é cíclico no capitalismo, as especulações, enfim, com títulos, isso teve uma repercussão enorme no mundo inteiro. Imagino que tem alguma certa ligação aí, né? Não, de fato, na época, nós estamos em 32, temos que ver que Getúlio Vargas estava girando pelo Rio Grande do Sul e também o irmão dele era gerente do Banco Pelotense em Uruguaiana. E houve um incidente com o irmão dele. Ele provocou a própria morte em decepção a essa quebra bancária, né? Mas o Marco Bortolai soube disso, mas ele superou engolindo a estrada. Então o chão dele era o passo. E aí ele foi, durante o resto da vida, ele curtiu a estrada. Um detalhe da sua narrativa fica muito claro que, embora nós tenhamos o relato histórico, muitas vezes em tom ficcional, o senhor se baseou em fatos, em momentos que de fato aconteceram. Desculpa a redundância. Como então fazer esse jogo de modo que o leitor saiba o que é a criação e o que de fato é verdadeiro, o que realmente aconteceu? Mas ele tinha lances luminosos, assim, ele andava tirando para o futuro coisas... Eu digo no seu processo criativo. Ele tinha visões tipo futuristas, né? Ele chegava e dizia em público, em voz alta, na rua, declamava, gritava, dizia, um dia vocês vão pagar pela água para beber. Naquela época, falar nisso aí era uma coisa meia estranha. Vocês vão pagar para caminhar nas estradas. Era uma coisa muito estranha. Dizia, não, ele é louco. Mas ele, encarapuçado dessa loucura, entre aspas, ele podia dizer a verdade.
E ele a dizia com todas as letras. Ele só era incomodado por 2, 3 pessoas do meio público, que ele tinha na cabeça, sempre na mira, o político, o delegado, o médico, o padre. Então, esses homens públicos, ele batia de frente, mas batia de frente à maneira dele. A nossa produção está mostrando no decorrer do nosso programa imagens do seu livro. Numa delas há inclusive um mapa em que o senhor coloca mais ou menos o espaço aqui da Serra, desde Antônio Prado até Flores da Cunha, Vacaria, vai pegando os espaços da Serra, que seria mais ou menos onde se permeou a maior parte das andanças, embora o personagem ele vá para perímetros ainda mais abrangentes. O senhor utiliza muito termos e expressões clássicas em italiano, ou melhor dizendo, do dialeto que é mais comum na região, que é o Vêneto, né? As pessoas acabam utilizando muito por aqui até hoje, no dia a dia, para expressar uma irritação ou em tom de brincadeira, largam aquelas expressões, e o senhor faz isso de forma bastante recorrente e com traduções em nota de rodapé, o que é bastante interessante também para quem não domina, consegue entender. Né? Exato. Não, o Andarilho, ele curtiu a região. E ele falava sempre em dialeto vêneto, isto é italiano, o italiano que eles chamam, né? Sempre falava essa língua com todo mundo. E temos que considerar que ele partia do município de Flores da Cunha, que era Nova Trento na época, começou depois, passou a Flores da Cunha, e ele não gostou muito da troca do nome, porque o general Flores da Cunha, vocês sabem que em 23 ele estava em plena luta da revolução entre Maragatos e Chimangos. Os borgistas e assisistas estavam envolvidos com isso. E como a estrada de ferro veio até Caxias do Sul, o trem chegou até Caxias do Sul, e Flores da Cunha pretendia uma pequena extensão até Flores da Cunha. Por isso ele andava por Vacaria, porque ele via o trem lá, e andando, e o trem aqui, o trem ali, e por que não vem pro... Ele vinha de Flores da Cunha com as carretas dele, com Moinho Germânia, tinha as transações comerciais fortes na época, ele. Então, ele não era pobre, não, ele se fez, era um vicentino que veio para cá e fez fortuna. E da fortuna ela fez da maneira dele, e depois ele curtiu as estradas, depois que perdeu esse valor. Mas não é só por causa do valor que ele perdeu no banco. Há outras contingências laterais que na leitura o cara percebe que não foi só isso, não. E essa figura, como o senhor retrata, o Andarilho, que aí vai passear, evidentemente, por áreas de caráter mais rural, adequadas à época, mas nós nos acostumamos também, há pouco tempo atrás, a esses personagens que viviam na rua e que sempre tinham algo a contar, ou fazer uma pintura, ou exercer a sua arte de uma forma ou outra. Temos aí os circos, por exemplo, que são essas figuras itinerantes que vão, passam. Agora já se profissionalizaram mais. Será que a gente não está carente desses personagens, à luz dessa sua obra, que são sempre aquelas figuras vistas com uma certa ressalva, mas que, como o senhor mesmo disse, às vezes a sua moda, com aquela vivência de estar na rua, eles nos trazem alguns ensinamentos. Estamos carentes desses personagens? Não, é uma questão de visão. Na apresentação do Jaime Paviani, ele tem uma frase interessante ali, podia escrever sobre uma grande personalidade. É que tá. Por isso que eu estou lhe perguntando. E fui buscar exatamente um andarilho da rua, justamente parece o oposto, não é o oposto. Ele era um homem de uma faceta interessante, que ele tinha a noção do futuro, ele trazia para o presente e deixava todo, até o padre, de boca aberta para a época. Estamos falando para a época. Claro. Né? Então ele não era tolo, ele não era... ele veio letrado já da Itália, veio para cá já escolado, tinha noções de latim bem claras, porque na Itália, na época, já se ensinava latim, e estudou um pouco aqui,
Mas ele lia muito. O grande lance dele era a leitura. Ele tinha um anuário, se não me engano, era Santo Antônio, um anuário Santo Antônio, que os padres capuchinhos distribuíam para o interior, e ele devorava aquilo lá. E o jornal, papel, revista, ele lia. Por exemplo, ele sabia o nome de todos os travessões, sabia o nome e sabia por que tinha esse nome. Então ele explicava para o homem do interior. Ele vinha da cidade, ele ia para o interior, levava a notícia lá para o interior. Olha, na cidade aconteceu isso, o prefeito fez aquilo. Porque o interior recebia notícia, sabe quando? Quando ele ia na missa aos domingos na igreja central. Sim, nós não tínhamos essa dinâmica cotidiana do noticiário como é hoje, né? As pessoas ligam a TV e sabem tudo, basicamente. Ele era o correio. Ele era o correio. E como aproveitando essa apresentação do Jaime Paviani que o senhor coloca aí, e eu me baseei na pergunta anterior também nisso, que ele falava isso, falava a ideia de se escrever o relato histórico se baseando em grandes personagens, em grandes figuras. Mas o senhor, em última análise, ao pegar uma figura que seria mais simplória, como o homem do saco, como um típico colono que usa determinadas expressões, prega algumas ideias perante a sociedade, o Sr. mal ou bem eterniza uma figura histórica que permanece até hoje, né? Que é o colono da nossa região e que ele vai se materializando e se perpetuando ao longo do tempo nas mais diversas pessoas, né? No meu prefácio eu digo que o interior é um lugar cheio de surpresas. Cada dia tem uma nova. Do passado, esse aqui é um resgate um pouco do passado, claro, que eu aprendi do meu professor, o primeiro professor que eu tive foi Júlio Alessi. O segundo professor que eu tive foi uma professora, Rossi, que é aqui de Caxias, está viva ainda. E o terceiro professor foi o Abrelino Vazata, foi reitor da Universidade de Caxias do Sul. Ele me disse uma frase uma vez. Nós estávamos escrevendo outro livro em conjunto com outros autores e ele chamou a atenção: escreva só as coisas boas, porque as coisas ruins todo mundo já sabe. De fato, as coisas boas. Então, qual é a faceta? A faceta desse Andarilho ele tinha uma visão futuro, ele lamentava o passado, mas ele dialogava consigo mesmo, com todo mundo. Ele não era um introvertido, ele era extrovertido, mas até certo ponto. Ele era um filósofo do passo. Ele caminhava e pensava. Ele dialogava sozinho, ele sempre tinha um bastão. Ele conversava com o bastão dele como se fosse um personagem de contraponto para ele. Senhor Miores, nós estamos chegando um pouco próximo ao final do nosso programa e à luz do Bortolai, que é o nosso foco aqui, o protagonista da obra da qual estamos tratando, e de toda essa lembrança, como o senhor traz aqui, os relatos orais, aquilo que as pessoas mal bem se lembram do cotidiano, que vai alimentando a história, o que mais fica na sua ótica de herança e de legado dessas figuras, desses personagens, do colono imigrante? O que o senhor acha que eles nos trouxeram de maior contribuição, digamos assim? Resistir ao tempo. O tempo tem duas facetas, é uma faca de dois gumes. Ela pode cortar e passar e ir para o esquecimento. E se é resgatado, ele vai para o futuro e leva. Mas a memória do interior, ela é rica, está aí firme, passada de pai para filho, de filho e assim vai. Só agora temos um pouco de receio que haja uma interrupção. Mas o bisavô passou para o avô passou para o filho passou para mim, vamos dizer, 4 gerações, né? E o senhor continua passando. Eu, para não dizer que não passei, escrevi. Estão registrados. Demorei 7 anos para colher os dados, 7 anos. Girei para o interior,
nos almoços de colônia, perguntando aos mais velhos, tinha conhecido o fulano de tal, e muitos davam só uma frase: eles eram mato. Isso era louco. Mas por quê? Ele falava de coisas do futuro. Que futuro? Ele dizia que nós íamos pagar água aqui na colônia. O senhor está pagando hoje, sim. Ele falou errado. Não, tu tem razão. Ele tinha razão. Então ele volta o tempo, ele começa a dar conta. Mas de uma frase tivemos que montar todo o esqueleto que eu recolhi e dar a musculatura nele que deu o livro. E não é tão simples, porque as pessoas, quando tentam recorrer ao passado, aquilo que não lembram exatamente, tentam preencher com fantasias, com idealizações, e aí o pesquisador histórico fazer esse cotejo, separar o que realmente teria acontecido e o que é alguma construção do próprio imaginário popular, é complicado, mas aí que está a graça da pesquisa também, né? O grande sustentáculo de tudo isso que segurou foram os filós. O filó eram encontros à noite que se dava entre as famílias. Que permanece de alguma forma ou outra, aí né? As histórias permeavam o filó a noite adentro. Claro. Isso, como ele desapareceu, agora nós temos outros meios que tentam perpetuar isso aí, que a comunicação, que todo mundo sabe, uma é essa aqui, e vai perpetuando. Mas o que o Jaime Paviani disse uma vez, quando fez o centenário de Nova Veneza, ela fez 100 anos de imigração, o Jaime disse uma frase para nós. Disse: olha, isso aqui precisaria escrever tudo o que está acontecendo aqui. Ninguém está escrevendo. Porque daqui a 500 anos, o que vai sobrar de tudo isso aqui? Ele disse: só que estiver escrito. Isso tem razão. Mal bem, o senhor dá a sua contribuição também com fotos de momentos antigos aqui, de distritos, os próprios primórdios de Caxias do Sul, como era décadas atrás, Flores da Cunha e por aí afora. O senhor tenta cumprir com esse... As fotos que estão aí são da época, né? São da época, então justamente acompanhando até a moeda da época, porque ele tinha um lance interessante. O Marco era muito esperto, ele não era um andarilho assim trouxa, não. Ele tinha lances interessantes, bem avançados, que hoje nós estamos vendo no mundo que está acontecendo hoje. Ele andava sempre com uma nota alta na carteira dele. Nota alta para a época significava o seguinte: quanto maior o valor, era maior o tamanho da papel moeda. E tinha umas notas que não cabiam na carteira porque eram mais largas. Então ele dobrava, ele ia almoçar no restaurante, o Hotel Brasil, ele ia lá e dizia assim, almoçava e depois chegava lá com a nota grande e apresentava para ele pagar. Ele dizia: eu não tenho troco disso aí. Pode deixar para a próxima vez. Então ele guardava, nunca mais aparecia. Então ele tinha lances interessantes que hoje a turma se recorda porque ele morreu em 1955. De modo que muita gente conheceu ele, como eu conheci ele, né? Bom, eu quero lhe agradecer, senhor Plínio Mioranza, que nos traz esse personagem, o Marco Bortolai, e que a graça da sua construção está nessa, parte de um personagem que existiu, mas que de certo modo o senhor vai criando toda uma fantasia, um romantismo em torno dele. Então também traz essa dúvida para o leitor, até que ponto nós estamos na criação histórica ou o que realmente aconteceu, mas que também é um pouco interessante, que reforça ainda mais esse imaginário que nós temos na nossa região serrana, da figura do colono, do imigrante, de todo o esforço daqueles que aqui aportaram e conseguiram prosperar e nos manter esse legado até hoje. Fica um espaço para que o senhor toque num ponto que não tratamos até aqui e faça suas considerações. Não, eu entreguei o livro para um que me relatou bastante, ele tem 82 anos, e ele leu todo o livro, disse: meu Deus do céu, estou lendo pela terceira vez, porque está me recordando toda a minha infância e tudo o que eu vivi com ele. De modo que eu acho que ele atingiu o objetivo, e ele é bastante real, não é fantasioso, não é bastante real, e faço votos que a turma leia O Velho do Saco, que todo mundo sabe quem foi no imaginário. Ele está ali.
Quando eu falei ficcional, não no sentido de reduzir a obra, falei no sentido da sua própria brincadeira em alguns pontos, de trazer os termos, de remeter ali ao imaginário popular, enfim, que só enriqueceu a obra, sem dúvida nenhuma. Então, o nosso entrevistado de hoje, Plínio Mioranza, que nos brindou com a obra Marco Bortolai, O Andarilho. Há, de fato, aqui muitas facetas a serem descobertas e que, não, sem dúvida, não tratamos de nem a metade até aqui nesse espaço. Mas, enfim, fica a provocação e, ao mesmo tempo, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso Canal 16. Até a próxima edição do Café com Letras.